aquele usuário com melhor desempenho, aí em função disso é estabelecida a sua contrapartida nesses custos. Isso é de novo a fórmula das quotas. Não sei por que botei aqui. Ah, não, isso é o que eu acabei de falar em termos matemáticos, né? essa ranking, essa distância do usuário ideal. E tem uma coisa que é importantíssima, que tem uma revisão e um reajuste das quotas regularmente, e inclusive está sendo feito automaticamente via um sistema de computação e informático. E isso é justamente importante, porque vamos ver já para o princípio poluidor-pagador, usuário-pagador, que uma melhoria ambiental no desempenho de cada usuário seja refletida na cobrança que ele tem que pagar, né? Então, por isso é importantíssimo que essas quotas sejam revisadas regularmente. Porque, senão, se eu mudar meu padrão de comportamento, passo a poluir menos, a consumir menos, e se isso não se reflete na minha quota, então não tenho incentivo nenhum a fazer isso. Então, igual que na outra cobrança, digamos que isso aconteça automaticamente via redução da quantidade de uso, aqui nas quotas, como é uma maneira diferente de calculá-lo, então isso tem que acontecer via revisão das quotas. E tem também, que é uma vantagem, a possibilidade de uma aplicação local ou parcial dessas fórmulas da quota, né? Então, se um usuário, numa subbacia, ele não causar nenhum efeito danoso na outra subbacia, então simplesmente a quota dele é zero. E é uma maneira matemática fácil de considerar o dano ou não dano que um usuário faz. Tem aqui algumas críticas, algumas avaliações que eu fiz desse modelo no livro, e aí no livro eu detalho mais, e eu pretendo só colocar isso aqui até para ponto de partida para uma discussão, né, da gente depois. Cobrança de financiamento, já vimos como é um modelo de rateio de custos dos investimentos na bacia, que sendo economista e baseado na exposição que fiz de manhã, isso não deveria ser o objetivo principal da cobrança, né? Embora na prática, e talvez inclusive isso também retorna ao debate que a gente teve antes sobre os investimentos na bacia, né? Porque justamente na bacia do Santa Maria me parece que o problema é mais quantitativo, então se trata muito de com que investimentos e intenções possibilitar o uso da água sem reduções de uso, mas investimentos em disponibilização da água. Então, aí pode fazer sentido, obviamente, fazer um rateio de custos justamente desses custos de investimentos. Ele internaliza os custos ambientais no sentido de esse modelo considera o desempenho de cada usuário. Então, isso que eu acabei de falar, se eu mudar do meu comportamento, se consumo menos, poluo menos, então automaticamente minha quota vai ser menor. Ou seja, o meu bom desempenho se reflete no preço da cobrança. Então, isso, nesse sentido, ele internaliza meus custos ambientais no sentido de refletir o princípio usuário-pagador, o princípio poluidor-pagador. Pelo menos parcialmente, que aí depende, obviamente, também do valor da cobrança, se é realmente todo o custo ecológico que eu causo ou não. Mas ele reflete essa ideia de quanto mais eu uso, mais pago. Quanto menos eu poluo, menos pago. E, isso eu acabo de falar, ou seja, grau de internalização, se é parcialmente ou inteiramente o princípio poluidor, usuário-pagador, depende do valor e também dos parâmetros, né? Ou seja, esses parâmetros que coloquei aqui antes, que determinam as quotas, por exemplo, o parâmetro de finalidade de uso, justamente é um que não implementa o princípio usuário-pagador, porque, como falei de manhã, o custo do dano ecológico é o mesmo, independentemente se é o industrial, o agricultor, o saneamento, né? E os outros parâmetros, sim, porque quantidade de uso, quantidade de carga lançada, etc., obviamente atende ao princípio poluidor-pagador. E o valor da cobrança também, obviamente.
para o efeito incitativo é a mesma coisa, né? Ou seja, como a quota depende do meu próprio desempenho, então eu tenho esse incentivo de reduzir o meu consumo, reduzir a poluição, porque eu sei se eu fizer isso, eu vou pagar menos depois. Então, dentro desse sistema de quotas, essa consideração dos parâmetros ajuda a desenvolver esse efeito incitativo. Também a revisão regular reforça esse incentivo, e ademais, não só reforça, mas é essencial, como falei antes, para que tenha esse incentivo, porque só se eu sei que vou pagar menos depois, aí tenho esse incentivo para melhorar meu uso ambiental. E tem um aspecto interessante aqui, que também já mencionei isso, como é sistema de quotas e é garantido que as quotas de todos os usuários sempre dão valor 1, ou seja, sempre se arrecade toda a receita desejada, então automaticamente se eu melhorar meu desempenho, consumo menos, então pago menos, então automaticamente os outros vão ter que pagar mais, para que se cumpra essa determinação que tem que dar valor de 1, a soma dessas quotas. Óbvio, né? E isso, de certa forma, reforça também esse efeito incitativo, né? Porque não só eu que pago mais, pago menos se eu melhorar meu desempenho, mas os outros também depois vão ter um incentivo maior ainda para eles também melhorarem. E tem até um aspecto interessante que é a eficiência dinâmica, como chamam os economistas, que não só é que para todos os usuários é um incentivo para melhorar logo, porque sabe, se o outro melhorar antes de mim, eu vou ter que pagar mais, então dá uma velocidade a esse processo, mas também incentiva a procurar tecnologias que conservem água, por exemplo, né? Porque eu sei, se eu desenvolver uma tecnologia que possibilita consumir menos, poluir menos, então isso também vai afetar a minha possibilidade de implementar essas medidas e economizar no sentido de não ter que pagar a cobrança. Então, esse na verdade é uma característica geral de instrumentos econômicos ou taxas ambientais, que elas, de certa forma, incentivam processos de pesquisa, porque quanto mais eu reduzir o meu consumo, o lançamento de esgoto, quanto mais cobrança eu vou economizar, então o usuário tem um incentivo para pesquisar novas metodologias para enfim, melhorar seu desempenho ambiental. Que no caso das regulamentações e leis e etc., normas nem é sempre assim, porque aí você cumpre com a meta e pronto. E mesmo inventando mais metodologias para economizar mais, se é uma regulamentação que diz que você tem que tirar parte da sua poluição, você fez a sua parte, então mesmo economizando mais, não te ajuda a economizar dinheiro. Mas na cobrança sim, porque quanto melhor você é seu desempenho, menos você tem que pagar. E aqui ainda mais porque tem esse incentivo de baixar uma conta, sobem as outras. Uma questão que eu queria até te fazer, que é a praticabilidade desse modelo, né? Porque eu vi que é um modelo bastante matemático de sistema de cálculo de cotas e tem um monte de parâmetros que você tem que comparar o desempenho dos usuários. Então, minha pergunta seria qual é o grau de praticabilidade, né? Porque, segundo eu ouvi, significa que você tem que fazer uma avaliação constante dos usuários para ver em cada parâmetro qual é o desempenho deles. Então, talvez depois a gente poderia falar um pouco sobre isso, como isso funciona na prática. E também acho que depende justamente esse efeito incitativo e a ideia de incluir os custos ambientais depende muito também do ritmo de revisão, ou seja, se é uma vez por ano, ou uma vez cada 5 anos, ou várias vezes por ano. Então, quanto maior a frequência de reavaliações, obviamente maior seria o efeito incitativo. Isso também talvez é interessante discutir depois um pouco no lado prático, né? E o efeito financeiro, para concluir, como já falei várias vezes, segundo a teoria, não deveria ser o objetivo principal da cobrança, e segundo a teoria, o que importa é esse efeito incitativo, mas como já vimos várias vezes também na prática, não é bem assim, e inclusive no Rio Grande do Sul tem um detalhe,
bastante importante, porque a própria lei estadual que diz que não pode ter cobrança, não pode ter a receita da cobrança, na verdade, sem que já tenha investimentos planejados, sem que se saiba para que se vai usar essa receita. Então, esse tipo, na verdade, a rigor da letra, ao pé da letra, essa ideia da cobrança, por lei, nem pode funcionar no Brasil, no Rio Grande do Sul. Essa ideia de cobrança de vamos cobrar algo e depois vemos o que fazemos com a receita, que é o caso de outros competentes de bacia que já tem cobrança, então estabelece um valor, cobram e depois, antes ou depois, as duas coisas, o comitê decide o que fazer com essa receita. Segundo a lei do Rio Grande do Sul, tem que ser primeiro o plano de bacia, definição das intervenções, e aí pode se cobrar justamente para ratear esses custos. E aí, nesse sentido, como eu já falei, esse modelo água é talvez o mais adequado, porque ele garante, via o sistema de cotas, que essa receita desejada é 100% arrecadada pela cobrança. Porque não tem como fugir disso. E para viabilidade prática, ou seja, implementação desse modelo, uma grande vantagem também talvez seja que justamente essas recompensações para benefícios externos, ou seja, já falei, quem disponibiliza água para os outros recebe uma redução da sua cota. Tem a revisão automática, que a gente vai falar depois, talvez, como é que funciona isso, que é via um sistema de computação, as quotas dos próprios usuários são avaliadas e reavaliadas. Então, esse fato de ser automático tira essa avaliação das quotas, de certa forma, de digamos, de lobbyismo político, algo assim. Então, se for reavaliada a sua quota, se sabe que foi o computador que fez e não foi alguém político, algum membro de comitê que podia ser, sei lá, podia ser influenciado por lobbyismo, algo assim. Então, é uma sistema, digamos, uma sistemática mais neutra, mais neutra, enfim. Porque no caso de a maioria das fórmulas de outros comitês de cozinha, de outras bacias, é o comitê de bacia que decide quem paga quanto. E, obviamente, isso passa por todo um processo de discussão e, obviamente, mesmo no comitê de bacia tem pessoas com mais influências, outras com menos influências. Então, se você desde o início faz um sistema que é claro que isso é estabelecido assim, não dá para mexer nisso, então é o sistema informático que calcula isso, então isso de certa forma pode levar a uma aplicação, implementabilidade mais fácil. E também a aplicação parcial que mencionamos pode aumentar a aceitação pública dessa cobrança, ou seja, o usuário sabendo se o uso da água dele não tem efeito em outra subbacia, então a cota dele vai ser zero, então isso pode contribuir à aceitação dos usuários. E essa, na verdade, é outra pergunta que vai na mesma linha do como funciona na prática essa aplicação de parâmetros e definição das cotas, que me interessa saber como é que funciona, porque justamente se for muito complicado pode ser que tenha um alto, que o economista chama custo de transação, né? Então, se for muito complicado reavaliar as cotas e determinar as cotas, então o custo de transação, ou seja, custo administrativo desse processo de avaliação poderia também inviabilizar talvez o sistema. Inclusive tem no modelo tem uma taxa para a administração que é 10%, né? Esse negócio que eu escrevi aqui, bem pequenininho no final, que 10% da receita poderia ser reservada para cobrir esses custos de administração do comitê, no caso, ao fazer esse tipo de avaliação. Conclusão. Bom, isso já falei, que em princípio é uma cobrança financeira, mas ao meu modo de ser desenhada, ela tem um certo potencial de incentivar